palavra de Deus. Vamos examinar a palavra do Senhor Deus nessa manhã. Eu disse há pouco que nós leríamos 3 textos. Eles são conectados, eles são quase que siameses. Preste atenção, nós vamos ler um texto de Romanos, um texto de Colossenses e um texto de Efésios. Romanos, Efésios e Colossenses. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Se você quiser procurar, o primeiro texto de Romanos é Romanos 8, versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse foi o texto lido em Romanos. Agora nós vamos ler em Efésios, que diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Glórias a Deus. E a última passagem encontra-se em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esses textos são conectados, ainda há tempo para ler mais uma parte, que diz aqui: e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e em toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esses textos que eu li para você, ele toca os 3 falam essas palavras: principados, potestade, utilizam esses termos, poder. A bem da verdade, essas palavras elas poderiam ser utilizadas, mas há uma certa timidez, um certo temor, uma certa insegurança de externar essas questões para a igreja. A igreja fica mantida naquela mesmice de sempre. O problema é que você manter alguém na mesmice, quando chegar a novidade, entre aspas, eu estou falando novidade entre aspas porque não há nada de novo debaixo do sol, segundo a palavra do Senhor Deus. E é verdade, não há nada de novo debaixo do sol. Quando chegar a novidade, vai pegar muita gente de surpresa. Esse ser pego de surpresa é ser pego desarmado, é ser pego despreparado. Então você tem que estar numa situação de vigilância continuada, de preparação. Você tem que estar numa postura de quem está realmente em batalha, consciente da força que vem contra você, consciente das defesas que você tem. Todas essas coisas precisam fazer parte. E indiferente às diversas doutrinas que existem, no sentido de, eu não sei se você do outro lado está sabendo disso, mas muita gente se afeiçoa à doutrina de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Outros se afeiçoam a dizer que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Outros dizem que vai ser depois, antes, depois, aquela coisa, meso, pré e pós-tribulacional. Existe essas linhas de pensamento. E em outros momentos eu expliquei aqui que as linhas de pensamento nem sempre elas têm um ar de revelação da palavra de Deus. Uma linha de pensamento, nem sempre ela quer dizer que essa linha de pensamento foi uma revelação. Porque para ser uma revelação da palavra de Deus, as linhas teriam que ser harmônicas, elas teriam que ter um significado apenas. Porque o Senhor Deus, ele não é dúplice, ele não fala uma coisa, fala outra, fala uma coisa, fala... Não. Então você observa que a linha de pensamento é a doutrina humana. Somos nós que fabricamos essas doutrinas que recebem as tais linhas de pensamento. E muitas dessas linhas de pensamento foram fabricadas não porque foi uma revelação que Deus deu, mas sim fabricadas para combater outra. Às vezes existia animosidade entre líderes religiosos e essa animosidade se refletia dessa forma. Produzia-se outra doutrina que é para combater aquele outro líder. E desse modo, alguns se afeiçoavam da direita, alguns se afeiçoavam da esquerda, outros produziam suas próprias doutrinas, e assim foram aparecendo as muitas doutrinas no que tange essa questão de tribulação, de que a igreja vai passar, a igreja não vai passar.
Então o meu objetivo aqui é lhe deixar preparado. Se Deus lhe levar antes, graças a Deus. Se Deus lhe levar no meio, você vai lutar por um tempo. Se Deus lhe levar depois, você vai lutar toda a tribulação. Então nós não temos, eu não tenho aqui como dizer para você, olha, vai ser assim, assado. Ninguém tem autoridade para isso. Quem é honesto, ele vai dizer, olha, irmão querido, existem essas linhas de pensamento. Quem é tendencioso, quem quer fazer a cabeça, quem é malicioso, ele vai expor apenas aquilo que ele quer que as pessoas fiquem sabendo. Então o meu protesto é nesse sentido, porque há pessoas que têm a compreensão, elas sabem que elas estudaram, que não é justo você forçar uma mentalidade nas pessoas. Você tem que deixar as pessoas saberem todas as coisas pertinentes a determinadas questões. Eu lembro que o Paulo dizia assim, que ele disse, eu não deixei de falar o que fosse útil. Ele não deixou de falar o que era importante. Então, nesse sentido, nesse objetivo, eu quero trazer para você esses assuntos aqui. Quem são, meu querido, essas figuras que, principalmente Paulo, mais do que todos os outros, ele tocou nesse assunto? Que é esse negócio de principado, potestade, poder, domínio, soberanias? O que são isso? Essas situações essas passagens dentro da Bíblia Sagrada, elas dão para nós uma compreensão de que há poderes e muitos poderes. Nessa manhã eu quero passar para você alguns detalhes dessas questões, porque esses detalhes, essas ações na face da terra, são elas que promovem as muitas mazelas, os impedimentos, o impedimento do progresso da cidade. Saiba você que muitas dessas enfermidades que existem atualmente, elas não são enfermidades, eu vou colocar aqui também entre aspas, naturais. Elas são enfermidades fabricadas, são enfermidades engenhadas. Há um desejo continuado desses poderes que eu estou mencionando aqui, de ceifar uma parte significativa da população. Muita gente, é difícil, a demanda é muito grande, muita gente é difícil de controlar, é difícil de manipular, muita gente. Menos gente, uma quantidade menor, já é mais fácil de controlar. Então há um interesse muito grande em se matar muitas pessoas, tirar uma boa parte da população mundial. E algumas enfermidades são fabricadas com esse fito, com esse objetivo, nessa direção de que as pessoas morram. Nós temos aí essa enfermidade do HIV, nós temos a questão da diabetes, nós temos cânceres, nós temos várias doenças que você não vê essas doenças registradas no passado. Se você for estudar a história, for estudar o progresso das enfermidades, como é que elas vieram se arranjando na história do ser humano, você vai observar que essas enfermidades atuais, elas não se apresentavam no contexto antigo, no contexto do passado. Até as próprias enfermidades de hoje, elas são diferentes das enfermidades que antigamente existiam. A lepra, a hanseníase, que é chamada a lepra, ela é diferente da lepra que tinha relatado na Escritura Sagrada. A lepra antiga, ela deixava a pessoa branca como a neve, era uma lepra distinta. A lepra atual não, a pessoa fica ainda com a cor rosada, né? Só para você ter uma ideia de que enfermidades são inventadas, são fabricadas no sentido de extirpar boa parte da população. Esses principados, essas regiões governadas por príncipes, essas potestades, esses poderes, eles têm agido freneticamente, intensamente, porque se você já leu a Bíblia Sagrada, você vai observar que muitas coisas que estão acontecendo nos situam no final dos tempos. Muitas coisas que estão ocorrendo no dia a dia, no mundo comum, no mundo geral, em geral, nos dão a clara compreensão de que nós estamos no final dos tempos. E nós sabemos disso, o Senhor Deus sabe disso, e esses principados e potestades fazem ideia disso. Agora, algo que eu gostaria que você ficasse sabendo é que esses poderes, essas potestades, eles não estão, como é que eu poderia dizer, trabalhando para outros interesses, senão para os seus próprios interesses. Deus é tão poderoso, tão grandioso nas suas obras, que mesmo essas criaturas trabalhando para os seus próprios interesses, mesmo elas estando concentradas nos seus alvos, nos seus objetivos, o resultado de tudo isso não fugirá à soberania divina, à ordenança de Deus.
um fato que a gente observa no livro de Apocalipse 17, que a gente observa que uma decisão tomada aqui na terra refletiu tão somente uma decisão primeiramente tomada por Deus. Diz assim, Apocalipse 17:16 fala: os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada, despojada, lhe comerão as carnes e a consumirão pelo fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realiza o seu pensamento. Observe que a ação, as diretrizes, as atitudes deles, para eles, estão tomando para os seus próprios interesses. Mas no cômputo geral, no final das contas, Deus está por cima, Deus está no comando, Deus está no controle de tudo. Não obstante nós atualmente sofremos essa posição de inferioridade, essa posição de certa limitação, isso não quer dizer que esses poderes estejam controlando a história como um todo. Deus está no controle de tudo, mas atualmente a igreja, as lutas que nós enfrentamos, as batalhas que nós enfrentamos contra essas forças, que a Bíblia diz no próprio livro de Efésios que a nossa luta não é contra a pessoa física, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra esses principados, potestades e poder. E eu estou trazendo para você informações para que você fique ciente como a coisa está pegando fogo. Esses poderes, meus irmãos, eles estão numa luta. Eles sempre estiveram, mas atualmente a coisa se aqueceu, a coisa ficou mais frenética, a coisa ficou mais movimentada. Cada poder, ele tem o seu contato com os seres humanos aqui da Terra. Você sabia disso? Cada poder, cada principado, cada potestade, ele tem o seu contato com os seres humanos aqui da Terra. E cada um, dentro dos seus próprios interesses, como eu falei há pouco, procura passar uma ideia, procura controlar certa parte, procura ter o domínio sobre certas porções desse mundo. Em outro momento eu falei aqui que a Terra, ela é um centro nevrálgico nesse universo. A Terra, esse pequeno ponto no universo que somos nós, a Terra, com o nosso Sol pequenininho, apesar de enorme à nossa vista, o Sol, mas comparativamente às outras estrelas, o Sol é muito pequenininho. A Terra menor ainda. A Terra, ela é nesse palco todo, a Terra, ela é um centro nevrálgico. Ela é um centro de problemas, é um centro de interesse muito grande para todo o universo. Apesar de nós sermos inferiores em muitos quesitos, força, agilidade, memória, uma coisa que as pessoas não se lembram, mas a memória é um poder. Ter memória é você ter poder. E em memória nós somos inferiores. A Terra, ela desperta interesse cósmico, interesse universal. E esses poderes, especificamente do que eu estou falando para você, eles têm agido no sentido de conseguir tirar uma barganha da Terra. Saiba você, em outro momento aqui no programa eu citei o seguinte, que a mensagem do Evangelho, ela não é clara para essas criaturas lá fora. Primeiro porque ela não foi formatada para anjo entender. Ela não foi formatada para outra criatura entender. A mensagem do Evangelho, ela foi arranjada, ela foi produzida para seres humanos entenderem. E olha que você, que é da fé, deve concordar comigo que às vezes, por mais dedicado que você seja na pregação, há pessoas que não entendem. Se a mensagem que foi preparada para pessoas humanas entenderem, às vezes não é bem entendida, imagina para aqueles para que elas não foram preparadas. Então a mensagem do Evangelho, ela não é clara para toda criatura. A mensagem do Evangelho, ela é clara para nós. Nós a compreendemos, nós entendemos que o Senhor Jesus veio aqui nesse mundo pequenininho que somos nós. Em vez de ele ir lá para o Império Romano, ele foi lá para Galileia, naquele lugar, no lugar odiado. Nenhum soldado romano gostaria de ser enviado lá para aquele lugar. Isso que os anais, que os registros, que as crônicas antigas, elas deixam transparecer que um soldado ele queria lutar com exércitos poderosos, mas eles não queriam ser enviados lá para a região da Palestina, porque lá era um lugar desprezado, e Jesus foi exatamente para aquele lugar.
Tudo isso harmoniza-se com o ser de Deus. Tudo isso harmoniza-se com a maneira de ser que Deus é. Tendo muitos mundos lá fora, o Senhor Deus enviou o seu próprio Filho aqui para este mundinho, para essa terra. E essas criaturas, esses poderes, mantêm uma atenção redobrada em relação a nós. Mantém uma concentração em relação a nós. Cada um tenta procurar um nicho para si. Cada um tenta procurar um lugar reservado ali para si, onde ele possa fazer seus próprios discípulos. Você já deve ter ouvido falar de muitos termos que entra na igreja. Você deve ter ouvido falar de Illuminatis. Você deve ter ouvido falar de outros termos aí que se cunharam durante o tempo e que entraram na igreja como dando a entender que existem poderes que governam a terra. E esses poderes que governam a terra são governados por poderes que são fora da terra. E esses poderes fora da terra, especificamente deles que eu estou falando, desses poderes de fora da terra. Eles têm agido de forma continuada, de forma reiterada, para, numa situação de desespero, resolver os seus próprios problemas. Os seus próprios problemas. Eles não estão aí para solucionar os problemas nossos. Muito embora eles tentem passar essa ideia. Muito embora eles tentem, como eu já vi algumas pessoas seduzidas, dizendo que eles trazem uma mensagem de paz, eles trazem uma mensagem de progresso para a humanidade. Meu querido, não acredite nisso. Não acredite nisso. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem assim, jamais verão a alva. Toda mensagem de fora da terra, se não comparar com as escrituras, jamais vai ver o amanhecer do dia. Jamais vai ser computada como mensagem da parte de Deus. Não creia nisso. Eu revelo para você, eu sou um examinador do assunto. Eu fico estudando essas coisas. Eu fico procurando entender. Porque se alguém dentro da igreja não se levantar para falar desses assuntos, você vai ficar subjugado às explicações daqueles que são de fora da igreja, de pessoas que têm seus próprios interesses escusos, de que têm outros objetivos menos servir ao Senhor Deus. Se alguém da igreja, escute aí do outro lado, você, meu irmão amado, que Deus ama, não se levantar para tocar nesses assuntos, dessas situações, dessas criaturas que são de fora da terra e que têm alcançado muito, têm seduzido muitos corações aqui nessa terra, se alguém da igreja não falar essas coisas, você ficará subjugado às explicações oficiais. Você vai ficar subjugado àquela... Não vem a verdade, vem a explicação oficial. Você compreende o que eu estou dizendo? Então, se você ficar sujeito à explicação oficial, você está em maus lençóis, porque oficialmente eles vão falar o que eles querem. Oficialmente, o que é que você aprende na escola? Que o homem veio do macaco. Você engole isso, mas oficialmente é isso que se ensina. Oficialmente, o mundo passou por um processo evolutivo. Você acredita nisso? Que a gente era uma bactéria, se transformou num procarionte, se transformou numa célula, num macrosoma e um monte de outra coisa lá? Você acredita nisso? Aí depois você foi evoluindo e hoje você é ser humano? Oficialmente é essa a explicação. Sabe, essas coisas, oficialmente o Senhor Jesus não consta na história. Oficialmente Jesus é um sectário. No máximo que dão para Jesus é um título de sectário. Era alguém que tinha uma seita. E o nome do Senhor Jesus na história está registrado como Cresto. Você sabia disso? Então você não pode ficar subjugado pela explicação oficial. Ela é perigosíssima, ela é dissimulada, ela é tendenciosa. Você tem que ouvir essas coisas de pessoas de dentro da igreja. Esses principados, essas potestades, esses poderes, eles têm agido há muito tempo. Aqui na terra, qual é o nome que eles receberam? Receberam o nome de ET, de OVNI, de UFO, de essas coisas. Foram esse o nome que deram para ele. E é maravilhoso para eles ter esse cunho,
porque eles entram para a virtualidade. O que é virtualidade? Alguma coisa que você pode ver, mas você não pode tocar. Alguma coisa virtual, alguma coisa apenas para os olhos, que você pode ver, mas não é tangível, ela não existe, é apenas uma fantasia. Mas isso ao que o evangelista Paulo se refere são essas forças que atualmente têm controlado os poderes da terra, os dominadores desse mundo tenebroso. Preste muita atenção para que você se apegue às Escrituras, você se apegue à palavra de Deus. Eu lhe garanto, eu lhe dou informações precisas. Essas forças, elas são de longe muito mais do inteligente que nós. Cientificamente falando, tecnicamente falando, elas são extremamente mais avançadas tecnologicamente do que nós. E isso seduz muita gente, porque inclusive há uma propaganda na televisão que diz assim que o conhecimento é sedutor. O conhecimento é sedutor. Muitas pessoas se enveredam em campos do conhecimento, ficam seduzidas e esquecem. Não é segredo que muitos irmãos na fé, que eram até da batalha, quando entram na faculdade, abandonam a fé. Começa a estudar antropologia, abandona a fé. Vai para as ciências do talvez, quem sabe pode ser, das GIAs, da psicologia, da filosofia, aí ele abandona a fé, porque o conhecimento é sedutor. E essa turma aí desses principados, dessas potestades, desses poderes, eles têm conhecimento a granel, à torta direita, no varejo e no atacado. E muita gente é seduzido. Eu digo para você, se apegue à palavra de Deus, se apegue às Escrituras, estude a Bíblia Sagrada. É a única defesa que nós temos. É a única defesa. Não se deixe conquistar, não se deixe conquistar pela o que os achados arqueológicos dizem a respeito da palavra de Deus, a respeito do que a Bíblia fala. Não se deixe conquistar, porque isso tudo é fácil de ser manipulado. Meu querido, está lhe falando, preste atenção, eu não sou a autoridade mas eu pesquiso isso, pesquiso sob a tutela de oração, sob a tutela de estudar, de meditação na palavra de Deus. Eu estou lhe falando essas coisas para que você se antecipe. Uma prerrogativa da Bíblia Sagrada é a antecipação, é a informação antecipada. Preste atenção nessas coisas e estude a Bíblia Sagrada acima de tudo. A Bíblia Sagrada. Hoje, o Senhor Deus me dá liberdade, me dá condições de ler literaturas difíceis. Literatura que eu confesso para vocês que se eu lesse em outra época, eu ficaria seduzido. Mas graças a Deus, como a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, eu sou tendencioso a pensar para a glória de Deus. Você está entendendo a expressão que eu estou falando? Eu sou tendencioso a pensar para a glória de Deus. Eu sou tendencioso para acreditar na palavra de Deus. Qual é outra expressão que você gostaria? Mas nós temos que ser assim, nós temos que ter essa mentalidade, essa visão, porque se não for assim, a gente vai ficar subjugado às explicações oficiais. Oficialmente, as agências espaciais, elas só passam para nós o que elas bem entenderem. Nós somos tratados como crianças. Nós somos tratados como crianças que não têm capacidade de aprender nada, de saber de nada. Então eles tratam assim a humanidade. Olha, essas agências espaciais por aí, elas fizeram pesquisas na Terra. Eu vou lhe explicar uma pesquisa que foi feita. Eles sondaram, foi desenvolvida uma pesquisa para saber como é que as pessoas reagiriam a essas informações sobre esses poderes que existem fora da Terra. E eles chegaram à conclusão que haveria uma translocação generalizada. Eles chegaram à conclusão de que as pessoas iriam perder o equilíbrio. Então, chegou-se ao entendimento de que não se deveria divulgar determinadas informações para as pessoas. Não pode se revelar para as pessoas o que realmente tem lá fora, o que realmente tem na Lua, o que realmente tem nessa imensidão incomensurável de planetas, de estrelas, de universo que tem para fora. Preste muita atenção nisso, porque por essa rota aí, por essas coisas, por esses poderes, por esses principados, por essas potestades, que em certos termos elas poderiam ser sinônimas, essas palavras, mas o evangelista ele faz a divisão dela para você entender que há toda uma hierarquia, há toda uma organização. É por intermédio dessas coisas que se vai quebrar todas as religiões na face da terra, meu querido. É um assunto que eu pesquiso, que eu estudo.
Todas as religiões que você tiver conhecimento que exista, que existiu ou que porventura vir a existir, todas elas vão sucumbir. Não ficará pedra sobre pedra. É o que eu li ainda agora há pouco em Apocalipse 17. Eles vão fazer devastada, vão lhe comer a carne e consumir no fogo. Todas as crendices, elas vão levar a breca. Essa expressão mais expressiva para você perceber que o negócio não é brincadeira. E é por intermédio disso aqui. Agora, aquela pessoa que está firmada no firme fundamento, na rocha, no Senhor Jesus, ele tem essa salvaguarda. Mas o meu temor é que a gente sabe que muitos irmãos não sequer tem essa compreensão de que existe tudo isso lá fora. E aí, tudo isso que existe lá fora é qualificado dentro da Bíblia Sagrada como seres viventes. E por não ter nem ideia do que isso exista, as pessoas ficarão chocadas, se deparando com os próprios olhos, vendo com a possibilidade de tatear. Eu disse há pouco que ser pego de surpresa é ser pego desarmado. Entenda você, nós realmente vivemos as derradeiras horas. Agora há uma questão que as derradeiras horas, na nossa visão, ela tem um prazo dilatado. Ela parece que demora, parece que a coisa assim é amarrada, que a coisa vai na unha, devagarzinho. E é assim mesmo. É desse jeito que vai se identificar o que tem dentro do coração das pessoas. O Senhor Deus fala lá em Deuteronômio, ele diz, olha, ele te fez passar fome, ele te fez andar por uma terra onde não tem água, onde ninguém planta, onde tem serpentes, para saber o que tinha no teu coração. E essa secura que a gente passa, essa aparente lentidão que a gente tem que passar por ela vai manifestar o que tem no nosso coração. Se você disser assim, olha, mas vai ter pessoas que vão ficar seduzidas por essas criaturas quando elas se manifestarem claramente, eu vou concordar com você, que há pessoas que ficarão seduzidas. Mas você, meu irmão na fé, tome ciência disso. Esses poderes que Jesus expôs ao desprezo, preste muita atenção, eles não acreditam nisso. Você sabia disso? Esses poderes, essas forças, essas criaturas, elas não acreditam nisso. E isso que dá a elas a disposição para insistir. O diabo, com seu séquito, com seus seguidores, com a sua miríade de anjos, eles acreditam que eles ainda têm uma chance e por isso ele vai batalhar até a derradeira hora. Deus tem vencido no decorrer das eras, tem vencido o diabo só com a palavra. Mas por que Deus vence ele? Porque ele ainda está resistindo. Porque o último inimigo a ser derrotado é a morte. Porque atualmente o maligno detém esse poder. Em Jesus é cancelado. Você crê em Jesus é cancelado. Por isso, inclusive, que nós temos autoridade em nome de Jesus para ressuscitar mortos. Só para você ter uma ideia que em Jesus a gente vence tudo isso. Mas atualmente, naquilo que eu toquei há pouco, nessa situação de inferioridade que nós temos, ele tem esse poder e ele não acredita, ele acredita nele. O diabo acredita em si. Nós cremos no Senhor Deus. Eu não acredito em mim, na minha própria força, no meu próprio poder. O diabo, ele acredita em si. Nós devotamos a nossa fé no Senhor Deus Altíssimo. Como o maligno acredita em si, ele se recusa a admitir a derrota. Ele acredita que ele ainda tem uma chance. Segundo o livro de Jó, quando trata daquele dragão, que é uma metáfora em relação ao diabo, a Bíblia diz assim que ele tem o coração dele é duro, como a pedra debaixo da mó. A pedra da mó, a parte de baixo. A mó era aquela máquina onde se moía o trigo. A pedra superior girava sobre a pedra inferior, e a pedra inferior ela não podia se mover, senão ia misturar terra, areia com o trigo. Então a pedra da mó de baixo, ela tinha que ser bem firme. Então a Bíblia diz que o coração dele é mais duro, mais firme do que a pedra da mó de baixo. Preste atenção nisso, ele não flexiona, ele acredita, e nessa crença dele, ele vem conquistando pessoas vêm sendo seduzidas, pessoas vêm recebendo mensagem de fora da terra, e são filosofias, são conhecimento. Irmão amado, preste atenção, a filosofia da de fora é terrivelmente invasiva na mente humana. A filosofia daí de fora, dessas criaturas, desses poderes, ela é extraordinariamente tão poderosa. Isso eu estou falando na questão se a gente fosse medir força, nós contra essas criaturas de fora.
Isso eu estou falando nesse sentido. Em relação a Deus, ela não tem poder, porque Jesus já expôs elas ao desprezo. Mas não estando amparado pelo Senhor Deus, não estando protegido pelas Escrituras, essas filosofias de fora, elas são terrivelmente devastadoras para o intelecto humano. Por quê? Porque elas encaixam de tal sorte que as pessoas vão chegar à conclusão de dizer: é mesmo? Por que eu acredito nesse Deus que chamam de Deus Altíssimo? Eu digo para você, hoje eu tenho condições, o Senhor Deus me deu condições de examinar essas questões sem ficar seduzido por. Inclusive eu estou aqui denunciando para que você fique esperto. Hoje eu posso dizer: estude Balaão, mas não pratique as obras de Balaão. Porque se você estudar o profeta Balaão, você vai ver coisas ali que não constam nem na história da carochinha, nem coisas que a gente nunca viu. Se você estudar o profeta Balaão, você vai saber de informação, você vai perguntar: como é que Balaão conhecia Deus? Qual era o tipo de aliança que ele tinha com Deus? Como é que ele tinha essa petulância de dizer: profeta dos olhos abertos, se prostra, mas com os olhos abertos, daquele que tem o conhecimento do Altíssimo, se prostra, mas com os olhos abertos. Você não faz ideia da quantidade de informações que tem nessas palavras do profeta Balaão, que foi morto por Josué posteriormente. Então, eu tenho condições hoje de dizer essas coisas para você, mas eu tive que primeiro ser conquistado pelo Senhor Deus, e Ele me conquistou. E eu sou tendencioso para a glória de Deus. Você acha essa expressão até um pouco sarcástica? Pode achar, mas eu sou tendencioso para a glória de Deus. Você entende? Se defenda. Como é que você vai se defender dessas coisas? Tete a tete, face a face, um por um? Não. É se apegando à palavra de Deus, se apegando às Escrituras Sagradas. Volto a dizer, se na sua mente não existir, como diz a palavra, para a gente se transbordar, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se você não tiver a palavra do Senhor Jesus no seu coração, transbordante, ricamente, você estará fadado a ser conquistado. Porque eu não sei como eu poderia me expressar para você, meu irmão querido, para dar para você a dimensão do quão grave é isso que eu estou falando, que esses poderes, eles têm uma forma de apresentar o conhecimento deles, a forma filosófica deles, ela é devastadoramente entranhável na mente humana. Ela entra porque o conhecimento é sedutor. A pessoa, você lembra lá, a árvore do conhecimento foi seduzida, a mulher foi seduzida, porque o conhecimento ele é sedutor. Então é importante que você creia na palavra de Deus, fique na sua simplicidade, se apegue com fortaleza mesmo, peça para Deus proteger a sua mente. Aquele capacete que tem lá em Efésios, o capacete da salvação, aquele elmo da salvação, ele precisa estar encaixado na sua cabeça, porque se você enfrentar pessoas com conhecimento muito grande e for dizer para essas pessoas, para essas criaturas, que você está salvo em Jesus, ele vai vencer você na parte do conhecimento. Ele vai provar que você está errado. Então, não é o conhecimento físico, o conhecimento técnico que vai lhe defender. É a fé em Deus, a crença no Senhor Jesus. E isso não pode ser tocado, isso não pode ser manipulado por outros. A fé que vence o mundo, ela não está sob a gerência, ela não está sob a explicação oficial. Preste muita atenção, a fé que vence o mundo, ela não está debaixo da explicação oficial. Graças a Deus que essa liberdade nós temos em Jesus. Nós não acreditamos oficialmente em, você entende? Nós acreditamos verdadeiramente no Senhor Deus. Guarde essas palavras, tome consciência disso, exija a explicação dos seus líderes, exija, ele tem a obrigação de levar você para pastos verdejantes, para lhe proteger. O sarrafo dele tem que estar na mão dele preparado para defender, porque o lobo ele ataca, e o lobo ele é sagaz, ele não vai atacar por intermédio do líder, ele vai dar um jeito de, pelas beiradas ali, pegar aquelas ovelhas que estão mais desatentas ali, mais distante. Exige a explicação do seu líder nessa questão, desses poderes que eles estão agindo, das filosofias que estão entrando, inclusive invadindo as igrejas.
Sem o dom do discernimento de espírito, as igrejas ficam vulneráveis. Líderes que pertencem a determinadas seitas que estão liderando grandes ministérios, sabe? Líder que pertence à Irmandade tal, ele pertence à sociedade secreta tal, mas ele está ali liderando a igreja. Oficialmente ele é imaculado, ilibado, ele é a pessoa austera, mas por intermédio dessas invasões que as doutrinas estranhas têm entrado na igreja, e sem o concurso do dom do discernimento de espírito, a vulnerabilidade aumenta da denominação e das pessoas que compõem aquela denominação. Deus lhe abençoe, Deus lhe proteja de toda obra maligna. Considere essas questões, se habite ricamente em vós a palavra de Cristo, para que você não seja seduzido. Em outras situações eu abordarei esse assunto de uma maneira procurando esquadrinhar com mais atenção. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por pavor que às vezes quer se apoderar de nós. Protege-nos, nós precisamos do Senhor, nos ajuda. Levanta evangelistas na cidade de Macapá, levanta pastores que apacentem o teu rebanho, profetas que profetizem, que não tenham medo de profetizar, de sofrer as consequências por isso. Levanta, Pai, taumaturgos, levanta intérprete de língua. Deus, pela tua infinita clemência, pela tua entranhável misericórdia, levanta irmãos que tenham o dom do discernimento de espíritos. Pai querido, amado, eu te peço, o Senhor não é surdo, nem o Senhor não entendeu, o Senhor entendeu, mas para a glória do teu nome eu te peço, levanta na cidade de Macapá irmãos que tenham o dom do discernimento de espíritos. Nós invocamos o teu nome, nós dependemos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e agradeço. Amém.